Fala galera, quem está falando é o professor Lucas de Geografia e agora nós vamos iniciar a correção do nosso PET, volume 2, semana também 2, para a turma do terceiro ano do ensino médio. A temática desse PET é desertificação. E aí vamos lembrar o que é esse fenômeno da desertificação. Bom, para a gente entender a desertificação, vamos pensar primeiro nas características de um deserto, né? Então, quando nós falamos do deserto, quais são as características de um deserto? Nós estamos falando de um local onde ele apresenta uma escassez hídrica, né? Então não apresenta uma disponibilidade hídrica. É um local onde a taxa de evaporação é superior à taxa de precipitação, então prevalece a evaporação, porque você não tem uma precipitação para repor a água ao sistema, né? E a vegetação é uma vegetação espaçada, com espécies que conseguem sobreviver apenas espécies adaptadas, né, a essa escassez hídrica. E também uma característica do deserto é que ele não apresenta uma grande ocupação humana, né? As condições para o homem se estabelecer nesse local são difíceis, então ele não apresenta ocupação. E aí, pensando nisso, vamos entender o que é a desertificação. A desertificação ela vai ser um fenômeno, né? Nós podemos falar que é um fenômeno, onde áreas elas passam por alguns processos que fazem com que essas áreas sejam áreas suscetíveis a se tornar, né, em um futuro, um deserto, a apresentar as características de um deserto ou próximo a um deserto. Tá joia? Então, a primeira questão, ela fala aqui que a desertificação ela afeta cerca de 60 mil quilômetros quadrados de terras por ano em diferentes áreas do mundo. Esse processo é extremamente prejudicial para o meio ambiente, sendo, portanto, prejudicial também ao ser humano. Aponte as principais consequências desse processo de desertificação. Bom, então vamos pensar no que eu falei que eram as características do deserto, né? Então, se uma área que está suscetível a esse fenômeno, ao processo de desertificação, a ter as características próximas a de um deserto, quais as consequências disso? Bom, a primeira consequência é a escassez hídrica, né? Como no deserto, com esse fenômeno acontecendo, vai ter uma escassez hídrica nesses locais. Outra consequência vai ser também a questão da migração, né? Então, como eu disse, o deserto não é uma região que é ocupada pelo homem por causa das suas condições. Então, uma área se apresentando características próximas a de um deserto, nós vamos ter movimentos migratórios, as pessoas vão sair daquela região, né? Então, o movimento migratório vai ser uma consequência. A questão também da agricultura, né? Então, você não vai ter mais um solo que possibilita a agricultura. Essas são algumas consequências do processo de desertificação. Então, citei aqui, né, redução dos recursos hídricos, perda das terras agricultáveis, esqueci também a redução da biodiversidade, né, como acontece nos desertos, e desenvolvimento de fluxos migratórios, né? Então, esses locais vão ficar impróprios para o homem se fixar, e aí eles vão realizar o movimento migratório. A2, o processo de desertificação de uma área consiste em uma diminuição progressiva nos índices de umidade e no empobrecimento dos solos arenosos, que se tornam inviáveis para a agricultura. A esse respeito, analise as seguintes afirmativas, né? E vamos ver quais afirmativas estão corretas. A primeira, o uso inadequado dos solos, desmatamentos, as sucessivas queimadas, a monocultura e sobre o pastoreio são atividades que ocasionam a desertificação. Sim, né? Esse fenômeno ele vai acontecer e vai ser agravado por ações humanas, e entre as principais nós podemos citar o desmatamento, né? Mas vamos ter também outros fatores, como a questão da queimada, que está associada ao desmatamento, a monocultura, né, que agride muito o solo, e o pastoreio. Então, vão ser atividades que realmente ocasionam esse processo, esse fenômeno da desertificação. A2. No Brasil, o processo de desertificação vem ocorrendo basicamente em certas áreas do Nordeste e do Rio Grande do Sul, né, principalmente na região do Nordeste brasileiro. Então, está correto também. O abandono de uma área agrícola que fica vários anos sem ser cultivada inicia o processo de desertificação. Bom, na verdade, essa alternativa está incorreta, uma vez que o abandono de uma área agrícola, né, pode significar muitas vezes deixar aquela área, ela vai se autorregenerar e recuperar, tá?
A4. O processo de desertificação de uma área não se explica por mudanças locais, e sim pelo aquecimento global da atmosfera da Terra. Não, né? Ela também pode se intensificar pelo processo de aquecimento global, que pode mudar a dinâmica do clima e determinado local passar a não receber mais, né, a precipitação no nível que recebia antes e transformar aquela região numa região árida, mas o processo de desertificação ele vai se explicar, né, principalmente pelas mudanças locais que acontecem, tá joia? Então são corretas as alternativas afirmativas 1 e 2. A3. A região sudoeste do Rio Grande do Sul, na fronteira com a Argentina e Uruguai, apresenta extensa faixa de solos arenosos suscetíveis à erosão, com locais severamente degradados. Esses solos apresentam reduzido conteúdo de argila e de matéria orgânica, baixos níveis de fertilidade e baixo grau de agregação, características relacionadas ao material geológico e aos processos de evolução das superfícies geomórficas e de retrabalhamento de sedimentos. O fator preponderante que propicia o estabelecimento dos processos de degradação é a perda da cobertura vegetal, expondo o material arenoso à incidência dos agentes erosivos, né? Então, aqui ele está relatando o processo que acontece no Rio Grande do Sul, onde a agricultura ela degradou tanto o solo, até que o solo ele foi desgastado e chegou ao contato, né, com a rocha matriz, que é uma rocha matriz arenosa, e a partir desse processo nós temos a expansão, né, dessa área arenosa no Rio Grande do Sul. Tá? O uso do solo de forma inadequada associado a suscetibilidade natural dos solos na área apresentada pelo texto ocasiona problemas referentes a... Bom, apesar da gente estar estudando o fenômeno da desertificação, essa questão, né, que é uma questão bem específica, ela está relacionada ao fenômeno da arenização, como muitos autores buscam diferenciar, né, o que acontece no Rio Grande do Sul para desertificação que acontece no Nordeste brasileiro. Por que vai ser chamado de arenização? Porque a desertificação ela é associada, né, quando a taxa de evaporação ela é superior à precipitação. Então, ela está relacionada a locais que apresentam climas áridos. Não é o caso do Rio Grande do Sul, né, que ele tem uma disponibilidade hídrica muito grande, uma vez que o clima daquela região é um clima que a precipitação atinge altas taxas, né? Então a umidade ela se faz presente naquela região e o processo de arenização acontece uma vez que aquela área foi degradada ao ponto da rocha matriz ficar exposta, né? E aí você tem o processo da arenização se expandindo, né? Uma vez que aquele material geológico é composto, né, pela areia. Tá? Então esse processo se expande, aí esse nome recebe o nome da arenização, diferenciando da desertificação. A correta vai ser a letra D, questãozinha específica aí. A4. Marque a alternativa que não indica uma das causas da desertificação. Alterações climáticas, desmatamento, queimadas e rotação de culturas. Né? A gente já citou a questão das alterações climáticas, desmatamento e queimadas, que são coisas que são as que ocasionam, né, o fenômeno da desertificação, e a D fala de rotação de culturas, né? A que não indica vai ser então a letra D, rotação de culturas, uma vez que a rotação de culturas ela vai favorecer, né, a preservação do solo. Você realizar ali o processo de rotação de cultura, ou seja, cada vez você realizar uma cultura diferente, né, plantar um diferente tipo de vegetal naquele solo, vai permitir que o solo ele não seja tão degradado. Então, isso, na verdade, não vai causar a desertificação, né? É um processo que até preserva o solo. Na verdade, vai causar a desertificação, vai ser a monocultura, né? Quando você planta um tipo só de vegetação. Então, a questão aí, alternativa D. O mapa a seguir indica as áreas com maior incidência e risco de desertificação no Brasil. Além do uso incorreto do solo, o principal fator natural responsável pela concentração do fenômeno em questão é presença de vegetação xerófila, o elevado índice de evaporação, o excesso de micro-organismos ou a acidez acentuada daquele terreno. Bom, como nós falamos, né, na região semiárido brasileiro, o que vai ser o principal fator natural responsável
além do uso incorreto do solo, vai ser o elevado índice de evaporação, né? Nós estamos falando de uma área onde a incidência solar é grande e é uma área que os níveis de precipitação são baixíssimos. Então, consequentemente, o processo de evaporação ele prevalece em relação à precipitação, né? Então, o elevado índice de evaporação, ou seja, a perda de água daquele local, vai ser um dos fatores que favorecem ao fenômeno da desertificação. Tá joia? Então, ficou assim a nossa correção.